Galera, é o seguinte, o PS5 já está no mercado desde o fim de 2020 e não surpreendentemente, a gente ainda não conseguiu ver algo que apresentasse uma diferença tão absurda nos visuais de seus jogos quando comparamos com o PS4. Os gráficos naturalmente são bons, mas quem comprou o console no lançamento, por exemplo, só foi ter uma apresentação digna de Ray Tracing, que é um dos principais efeitos da nova geração, com o Spider-Man Miles Morales, que por sinal é um jogo cross-gen, em que mesmo que ele não leve esse tipo de efeito para o PS4, ainda assim ele fez sua presença na 8ª geração. Então a pergunta que fica é, o que vamos ter de fato com os visuais da nova plataforma da Sony quando colocarmos nossas mãos nela? Até pouco tempo atrás era uma pergunta muito difícil de se responder, porque o cenário ainda estava muito nublado nesse sentido, mas aos poucos os jogos começam a se tornar menos tímidos e mostrar suas capacidades verdadeiras. Porém tem um caso em especial de não necessariamente um game, mas de uma engine que vai proporcionar uma experiência visual completamente inovadora para os usuários, além de ser mais prática também para os desenvolvedores. O que é melhor ainda, porque qualquer jogo que utilizá-la vai poder usufruir de tudo que ela tem para poder oferecer, e assim nós teremos uma gama de opções ainda maior para poder impressionar a gente. E se trata da Unreal Engine 5. Ao todo nós temos atualmente duas demonstrações com exemplos de como ela funciona e o que ela vai proporcionar. E como essas demonstrações têm um intervalo bem grande de tempo entre si, sendo uma lançada no mês de 2020 e a outra lançada recentemente agora em 2021, além disso ainda temos o PS5 no mercado dessa vez, é interessante ver o que ela vai conseguir oferecer para quem comprar o novo console da Sony. Mas claro, antes da gente ir a fundo nessa engine, mencionando seus detalhes técnicos de forma bem objetiva para ninguém ficar perdido em nada, é muito importante que você clique no gostei e também se inscreva no canal para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Dessa forma você vai estar ajudando pra caramba. Tudo isso feito? Então vamos ver o que pode ser o início do verdadeiro poder do PS5. Para começo, vale destacar que a Unreal Engine 5, assim como as anteriores, é um motor gráfico multiplataforma, então mesmo que a gente esteja se focando no PS5 nesse vídeo, a engine vai estar disponível também para Xbox Series X e Series S. E para falar sobre ela, existem dois recursos principais que vão nortear o nosso raciocínio e que dão vida a tudo o que ela é capaz de fazer. Primeiro, é válido falar sobre o Nanite, que é a tecnologia que dá vida aos ambientes idealizados pelos desenvolvedores de maneira bem rica. O Nanite basicamente tem a finalidade de criar cenários com um nível de detalhes absurdos. Normalmente, na criação dos locais a serem explorados em jogos, encontramos construções formadas por polígonos e para criar a sensação de relevo, dando mais detalhes à geometria, muitas texturas recebem a aplicação de um efeito chamado Normal Mapping. Isso, no entanto, hoje em dia é uma técnica bem rudimentar, usada inclusive no primeiro Xbox e com muita dificuldade em alguns jogos do PS2. Ela cria a sensação de detalhes de profundidade nos ambientes, mas quando você se aproxima você acaba percebendo muitas falhas e baixa definição em outras partes. O que, claro, para a época era impressionante, mas com o passar do tempo a demanda foi mudando. Esse tempo então foi passando e com isso nós fomos encontrando recursos mais inovadores. Crysis, quando apareceu pela primeira vez nos PCs em 2007, veio com Parallax Occlusion para aumentar o nível de relevo, principalmente em áreas que exigiam isso mais do que o normal, como paredes mais complexas ou então em áreas que buscavam representar efeitos de lama. A técnica se popularizou e acabou sendo muito usada na geração do PS4 e do Xbox One, mas também acabou ficando defasada, porque dependendo do ângulo em que a observássemos, encontrávamos falhas, mostrando que na verdade esses relevos nada mais eram do que superfícies em 2D com um certo disfarce para parecer que tinham profundidade. Depois disso, tivemos o incrível Tessellation, que é um recurso bem mais pesado, mas não fica comprometido a esse nível, dando não apenas profundidade para os ambientes e objetos, mas também ficando responsável por aplicar contornos naturais em suas bordas. É claro que existem jogos que não fazem uso de nenhuma dessas técnicas e se comprometem em construir o cenário de maneira mais manual, por assim dizer, aplicando um número de detalhes absurdos, como é o caso de Far Cry 5, por exemplo, que mesmo que não use desse tipo de efeito, tem texturas
com relevos e contornos absurdamente bem feitos, rodando a partir de um PS4 sem problemas. Tudo isso vai de como a engine é construída para funcionar e como os desenvolvedores otimizam o jogo. Mas tô falando isso porque, independente do meio usado para construir os cenários, parece que até então não existe uma forma perfeita até a chegada da Unreal Engine 5. Com o Nanite, temos cenários compostos com base em uma tecnologia micropoligonar para poder formar geometria e modelos, o que permite uma qualidade absurda de detalhes comparada a animações em CGs. E isso só pode ser apresentado porque a tecnologia é capaz de importar modelos de objetos em sua resolução mais alta de programas de desenvolvimento, como o ZBrush ou Quixel Megascan, não tendo necessidade de serem comprimidos para serem colocados na engine do game, e assim acabam não perdendo detalhes. Na prática, existem modelos que trazem até uma resolução de 8K, o que não parece ser exagero, tendo em vista o nível de detalhes encontrados aí, como vocês bem podem ver. A estimativa é de que um único modelo chegue a ter mais de 33 milhões de triângulos em sua composição. Obviamente, para a construção disso se tornar prática, aqui os desenvolvedores podem trazer objetos de tamanhos distintos, não se limitando apenas aos pequenos, e isso acaba fazendo com que os cenários fiquem muito mais grandiosos, sem a perda de detalhes, o que é incrível. Mas aí, como a estimativa dos desenvolvedores da engine é alcançar a possibilidade do 4K a 60 quadros por segundo, aqui fica disponível uma técnica de super resolução temporal, que tem uma finalidade bem parecida com o DLSS da Nvidia. Para quem não sabe, o DLSS é uma tecnologia de inteligência artificial que, a grosso modo, renderiza o jogo numa resolução inferior, mas o resultado final entregue aos olhos de quem está jogando é de uma resolução maior, tudo isso graças à inteligência artificial usada, o que, em outras palavras, acaba entregando não só mais performance, como também mais qualidade, tentando unir o melhor dos dois mundos sem comprometer muito o hardware. Então, com isso, podemos dizer que a Unreal Engine 5 no PS5 tem seu próprio Tessellation e seu próprio DLSS, e isso acaba sendo fundamental para duas coisas. Primeiro, para atingir maiores resultados na resolução sem ter sua performance diminuída, e segundo, para deixar o nível de detalhes dos modelos e assets bem destacados e nítidos, mesmo que a resolução nativa esteja sendo menor. E como se não bastasse, surpreendentemente essa demo mais recente mostrou que o Nanite também pode ser aplicado a objetos que estão em movimento, o que possibilitou ver que esse nível de detalhes aparece até em modelos colossais, o que não é nenhuma novidade no mundo dos games, já que a franquia God of War vem fazendo isso há algum tempo. O diferencial aqui, no entanto, está na praticidade em trazer tantos elementos visuais detalhados em um objeto que está constantemente se movimentando, interagindo com o cenário, e tudo isso de tamanho colossal. E também é nesse trecho que vemos o sistema de física em atuação, chamado de Chaos Physics, que claramente recebeu aprimoramentos desde a última versão do motor gráfico. O Chaos Physics acaba se destacando de duas maneiras aqui, mostrando que os objetos têm pesos de acordo com o seu tamanho. Em um caso, vemos a personagem disparar uma esfera de energia em uma coluna, e é interessante ver como ela começa a desmoronar, criando partículas rapidamente, além de efeitos de fumaça com uma intensidade bem assustadora. O impacto é bom, mas tudo acontece muito rápido, justamente por serem objetos pequenos. O segundo caso, no entanto, é melhor para ver isso porque encontramos no Colosso, em que à medida que ele vai se levantando, vai movendo diferentes tamanhos de rochas que caem em velocidades distintas, e é interessante ver que suas movimentações dependem diretamente de seus respectivos tamanhos e pesos. E por fim, para mostrar a cereja do bolo, o motor gráfico exibe o Lumen. Lumen é a nomenclatura do sistema de iluminação global encontrado aqui. A responsabilidade dele é basicamente criar a iluminação global dinâmica em qualquer ambiente, fazendo com que os cenários reajam ao efeito em tempo real. E isso cria uma complexidade muito bonita de ser vista, principalmente quando a luz é influenciada pela cor. Mas não para por aí. Ele também tem a capacidade de gerar ambiente occlusion nos cenários, dando sombras até aos objetos minúsculos, e cria iluminação indireta também, que é quando o efeito é criado a partir de uma luz que é rebatida por alguma superfície, gerando sombras mais difusas, por assim dizer. E tudo isso acontecendo de maneira dinâmica em tempo real. E vemos melhor esse exemplo na segunda demo, também quando a personagem alcança o que seria uma espécie de ponto de luz, e em um fade de aproximadamente 3 segundos, vemos como o cenário mudou graças à transição de dia para noite. Além de todos esses detalhes, o Lumen também consegue apresentar Ray Tracing de duas formas. A primeira forma é através dele por software, que apresenta resultados muito bons, mas de acordo com a própria criadora do motor gráfico, tem limitações quanto a aplicar o efeito em alguns objetos específicos. E existe também o suporte ao método tradicional, que usa o hardware da plataforma, que, embora dê mais liberdade, acaba exigindo mais do console.
Essa informação é importante porque aqui se trata de uma engine que vai poder ser aplicada em consoles até da 8ª geração, mesmo que eles não tenham suporte a Ray Tracing por hardware. Mas como será que isso vai acontecer com o efeito sendo aplicado por software? Essa é uma questão interessante, mas que infelizmente a gente ainda não tem como responder. O único jogo que fez isso até agora por software na 8ª geração foi Crysis Remastered, e mesmo assim apenas nos consoles aprimorados, ou seja, no PS4 Pro e no Xbox One X. Os consoles PS4 Slim e Xbox One S não conseguiram aplicar esse tipo de elemento por razões óbvias, limitações de hardware. Por isso, estou bem curioso quanto à aplicação desse motor gráfico em consoles mais antigos. Talvez isso acabe fomentando ainda mais o lançamento de jogos cross-gen de qualidade durante mais um período de tempo, mas a gente precisa aguardar para poder ver o resultado final. Só que no fim, todo esse conjunto de efeitos acabam trazendo uma complexidade geométrica absurdamente detalhada para essa demo, e não só isso, contando também com ambientes ricos e com muita profundidade, sendo escurecidos ou clareados de acordo com a distância do ponto de luz, o que é um elemento muito importante para a imersão, inclusive. A única coisa que vale destacar é que a criatura colossal ainda vai receber mais detalhes aparentemente. Como ele tem partes metálicas, provavelmente vão aplicar efeitos de reflexos ali, que a equipe de desenvolvimento já disse ser um efeito que eles estão aprimorando. E com tudo o que foi dito a respeito da Unreal Engine 5, vale dizer que nada aqui desmerece os jogos que nós já temos, mas essa engine parece mostrar o que de fato o PS5 é capaz de fazer, o levando a um outro patamar de maneira muito mais automatizada, o que vai aumentar a qualidade dos jogos, assim como também melhorar o trabalho dos desenvolvedores. Mas me conta aí no campo dos comentários o que você achou dela e quais são suas expectativas para os jogos com o uso dela. Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua opinião sobre isso, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido esse vídeo. Isso é muito importante. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.